Para não perder o costume, já deixa o palpite do placar do jogo aqui nos comentários, quem acertar. Nós vamos trazer os vencedores aqui no próximo vídeo, combinado? Pessoal, finalmente Corinthians e Bragantino. Vamos ver aqui no vídeo de hoje as últimas informações do Corinthians, a escalação, o provável time que vai iniciar jogando, tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Então já sabe, né? Curta aí o vídeo para sempre receber as notícias do Corinthians. Vou deixar os agradecimentos aqui na descrição, sem mais enrolações, bora pras notícias. E o Corinthians enfrenta amanhã o Bragantino nesse retorno do Brasileirão. Vamos lá pro CT do Corinthians, que lá está Matheus Ribeiro para trazer as novidades pra gente. Matheus, bem-vindo ao Globo Esporte. Memphis Depay, que faltou um treinamento essa semana, tá confirmado no time do Dorival? Tá confirmado, viu, Joana? Abraço pra você e pra quem tá ligado no Globo Esporte. Vou te falar que a expectativa tá alta pra esse jogo e pra encontrar o Memphis saindo aqui do CT também, viu? Vocês podem ver vários torcedores corintianos aqui. Isso porque os atletas treinaram hoje cedo, né? Por volta das 10 da manhã. Aquele último esboço de time titular, ainda sem Yuri Alberto, que segue tratando, né? Segue em transição física depois da lesão que ele teve na lombar, da fratura que ele teve na lombar. Por isso, Ángel Romero começa amanhã entre os titulares. Ele que, inclusive, é o segundo maior artilheiro da história da Arena, com 43 gols atrás justamente do Yuri. Romero que, como eu disse, vai fazer parceria com o Memphis Depay amanhã no ataque. O Memphis teve uma semana um pouco conturbada, faltou no treino na quarta-feira, depois na quinta lavou a roupa suja ali com os jogadores, com comissão e vai para o jogo. A expectativa aqui é que ele passe para o pessoal tirar foto também. E por último, vale a gente lembrar que amanhã marca a estreia da implementação de reconhecimento facial na Arena. Então os torcedores que forem ao estádio antes precisam ali fazer, né, a biometria facial no site de associados do clube para conseguirem ter acesso ao estádio nesse retorno do Corinthians ao Campeonato Brasileiro. Joana, volto contigo. Se São Paulo é a cidade que nunca dorme, o Corinthians é o clube que nunca descansa e, consequentemente, nunca dá descanso para fiel. Quando você menos espera, uma avalanche de polêmicas, começando por André Sanches, que admitiu ter usado o cartão corporativo do clube para gastos pessoais, após uma fatura dele ter sido revelada nas redes sociais. Ao todo, foram mais de R$ 9.400 em uma viagem para o Rio Grande do Norte no fim de 2020. Andrés alega que confundiu o cartão pessoal com o do clube, que é da mesma bandeira, e que o departamento financeiro não tinha informado nada à época. Em nota, o ex-presidente ainda afirma que vai devolver os valores ao Corinthians, abre aspas. Confirmada a despesa, pedi que calculassem os valores, com juros e correção monetária, a fim de que eu possa providenciar de imediato a quitação dessa pendência, fecha aspas. Agora vamos ao caso Vai de Bet. O presidente afastado Augusto Melo foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto e associação criminosa. Os nomes do empresário Alex Cassundé e dos ex-diretores Marcelo Mariano e Sérgio Moura também foram envolvidos pelo Ministério Público. Os promotores querem que os denunciados paguem 40 milhões de reais em indenização ao Corinthians. Noticiário presidencial à parte, Memphis Depay segue nas manchetes. O camisa 10 voltou aos treinos depois de faltar na quarta e inclusive deve ser titular no jogo desse domingo em Itaquera. O holandês tem 3 gols e 3 assistências, ou seja, 6 participações em 8 partidas nesse brasileiro. Uma instituição do tamanho do Corinthians, inadmissível, a gente jamais aceita uma atitude como essa. Nosso presidente esteve aqui presente, importante a presença dele, nós conversamos com o atleta, juntamente com o treinador, e o atleta colocou a sua justificativa, por mais que a gente vai sempre prezar, né? Vai sempre cobrar para que todas aquelas funções que os atletas precisam exercer, e tem o ônus e o bônus, né? Certo? Então, a gente vai estar sempre aqui cobrando para que isso aconteça. Em campo, o adversário do Timão, 10º colocado, é o Bragantino, em terceiro com 23 pontos. Só um a menos que o líder Flamengo. O Massa Bruta é dono da terceira melhor campanha como visitante e tem uma semana paulista pela frente. Pega o Corinthians e depois o São Paulo na quarta. Claro, vamos jogar contra uma grande equipe, como o Corinthians, também tem o São Paulo na semana. Acho que vai ser um jogo muito difícil, mas pode ter certeza que vamos estar preparados. Fernando Seabra prepara uma escalação com Cleiton no gol, Agustin Santana, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba, Gabriel,
Eric Ramírez e John, Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sacha. Já o timão de Dorival Júnior segue sem Yuri Alberto lesionado e deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, Carrijo, Martínez e Garro, Romero e Memphis. A Fiel espera que, em meio a tantas distrações e polêmicas extracampo, pelo menos o time resolva os problemas dentro das 4 linhas. Para que dias melhores surjam no horizonte do Alvinegro de Parque São Jorge. Não adianta nada varrer a sujeira para debaixo do tapete. O Corinthians precisa de limpeza geral, de reparos, dentro e fora de campo. Um retoquezinho apenas não basta. Até porque no timão, qualquer fagulha vira incêndio. E apagar incêndios tem sido uma árdua missão por aqui. Enquanto o presidente interino Osmar Stabile tenta tapar buracos, vender o almoço para comprar a janta e pagar dívidas, Augusto Melo, afastado, aguarda a Assembleia Geral de Sócios do dia 9 de agosto para saber se volta ao poder ou se sofre um impeachment definitivo. Para piorar a situação dele, ontem o Ministério Público ofereceu denúncia sobre o caso Vaidbet. Resta à Justiça acatar, transformá-lo em réu para que o Augusto responda e se defenda das acusações de crimes como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e furto qualificado. Outro escândalo, o ex-mandatário, o todo-poderoso André Sanches, reconheceu que usou, sem querer, o cartão corporativo da presidência para gastos pessoais durante férias enquanto ocupava o cargo e promete devolver o dinheiro. Corrigido. Sem grana e devendo para todo mundo, a diretoria atual busca reforços para Dorival Júnior. O técnico, pelo jeito e por enquanto, ajeita a casa com o que tem. A defesa, uma das 6 piores do Campeonato Brasileiro, ganha reforço com a volta de Gustavo Henrique, que andava machucado. Em compensação, André Ramalho está suspenso, assim como Breno Bidon. Por falar em meio-campo, Rodrigo Garro parece inteiro. Recebe cuidados especiais no joelho, espera jogar mais e sentir menos dor para ajudar na criação com mais frequência. Yuri Alberto segue na fase de transição, recuperado de fratura numa vértebra, treina no gramado, com bola, se aproxima de um retorno, mas ainda não está à disposição do professor. Memphis Depay, que faltou em treino dessa semana, está descontente com a situação de crise e com o atraso de pagamentos. Pediu desculpas pelo cano que deu na quarta-feira, vai pagar multa para a caixinha dos atletas e, ao que tudo indica, será titular depois de amanhã. O Coringão ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Encara o Bragantino, que é o 3º na tabela, domingo às 7 da noite na Neoquímica Arena. Para você, na tela, uma possível escalação do Corinthians para essa partida, para essa retomada. Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Bidu. Carrilho, Martínez, Maicon e Garro. Romero e Depay. Vamos lá, nação, vamos lá, pessoal, desculpa a falta aí de vídeo aqui no canal, né, não tem muito o que falar, mas as atividades estão retornando, prometo trazer vídeo diariamente aí, beleza, pessoal? Eu sei que tá todo mundo falando, vocês não ganham nada, fica só comemorando a derrota dos outros, cara, mas assim, cada ano que passa, cada mundial que passa, esse mundial do Corinthians de 2012 vai tomando uma proporção sem limites, né? Uma proporção grandiosa, gigantesca de representatividade da Sul-América, da América do Norte, de todo o resto do mundo, cara. Desde 2007, aí, o último campeão não europeu foi o Corinthians. Então, cara, ter que se comemorar assim, é um grande feito, sim. Mas, cara, concordo, fechando uma aspas aqui, que não dá pra só ficarmos assim, né, velhos? Zicando, secando os adversários, vivendo de
de 2012, de mais de uma década atrás. Eu entendo que a história tá aí, tem que ser respeitada e lembrada, é lógico, faz parte do futebol e precisamos comentar assim, tá? Mas, cara, precisamos olhar pra frente e voltar a brigar, né, por títulos de tamanha grandeza, assim como o Corinthians sempre fez, cara, que não tem brigado já há muito tempo. Mas ganhou o Paulista esse ano, cara, concordo, mas um Paulista pro time do tamanho do Corinthians, você acha que tá bom? Eu acho que é obrigação, tá? Morder um Paulista ali e tal. Agora precisa, cara, de títulos de mais representatividade, principalmente no âmbito internacional, tá? Precisa. O Corinthians tem que voltar a ser mais um time aguerrido, voltar a ter mais essa identidade, a estar em grandes disputas. E vamos lá, cara. Né? Pra torcer pra esse lado político passar, que a gente sabe que atrapalha, e atrapalha muito, cara. Antes da gente falar, vou dar só um exemplo. O Hulk, eu não sei se vocês viram, o Hulk do Atlético Mineiro, ele deu uma declaração aberta, falando e que está incomodado com os salários atrasados. Tudo bem que é um time de Minas, só que você não vê uma repercussão em cima disso. Você nem escuta falar. Se fosse, por exemplo, vou pegar um jogador aqui do Corinthians antigo, vamos supor que se fosse o Maicon, tá? O Maicon do Corinthians, meio campo, né? O barriga de cadela que vocês falam. Viesse numa coletiva falando que está incomodado com os salários atrasados, pensa a repercussão que não ia dar. Isso para vocês verem o tamanho do Corinthians. Então a mídia fala, todo mundo fala, Corinthians é a audiência. Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, deu o Mundial pro Corinthians, tirou 2 Mundiais do Palmeiras. Eu te amo, Chelsea Futebol Clube. De fato, cara, o Chelsea ele bate, né? Ele castiga os times brasileiros, né, eliminando do Mundial, e o Corinthians foi campeão em cima do Chelsea. Cara, que ironia, né? O que deixa, né, o que dá pra colocar uma cereja assim no bolo. O Atlético Paranaense procurou o Corinthians e fez sondagens pelo volante Charles. Vale ressaltar que o Atlético Paranaense disputa hoje, né, a segunda divisão. E o Timão exige indenização e pagamento integral dos salários do jogador durante o empréstimo por uma temporada. O Corinthians que está loucamente aí tentando aliviar a folha de salário aí do elenco, tá? Enxugar a folha salarial, né? O Alex Santana já foi emprestado, o Palácios também, né? Tá indo, então, cara, precisa aliviar a folha. Antes de falar aqui da base, né, do Corinthians, essa questão de aliviar a folha, falou-se muito da saída do Memphis, né? Por conta que o Corinthians, por mais que a patrocinadora pague uma boa parte do salário dele, ainda assim fica muito pesado pro Corinthians, tendo que ficar quase com 4 milhões, né? Com tudo. Cara, eu tava vendo, o Corinthians tem que pagar a segurança dele, cara, muita coisa, né? Então, a culpa não é do Memphis, tá? Muita gente implica na do cara, vai lá no Instagram dele e fala um monte pra ele, mas a culpa não é dele, é culpa de quem fez o contrato. Mas a pergunta que eu faço pra você é, o Memphis vale tudo isso? Né? Você acha que não faz sentido, de repente, trazer mais outros jogadores no lugar dele para ajudar o elenco? Ou você acha que o custo Memphis faz sentido? Vamos saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Tá aqui, ó, 11 gols e 15 jogos para o meia Gui Amorim, sub-17 do Corinthians em 2025. Cara, para um meia, é bizarro esse número, tá? Para um meia, tá no teto esse número aqui, tá? Para um meia. O futebol tá muito inflacionado, muito inflacionado. E você vai contratar qualquer jogador, um Biel, né, que surgiu aí nos últimos dias, o Biel do Sport. O Sport e o Corinthians, eles estavam pedindo 7 milhões de euros, o que dá quase 40 milhões de reais. Para um futebol que está muito inflacionado, o Corinthians precisa olhar mais para sua base, precisa trabalhar mais os meninos do terrão, precisa trabalhar mais o time que mais ganhou a copinha no mundo, tá? São Paulo, precisa, cara, precisa muito. E enquete realizada pelo meu timão, Fiel aponta jogador do Corinthians que merece mais chances com Dorival no segundo semestre. Kaique, disparado, né? O Corinthians precisa muito de jogador ofensivo. O João Pedro Choca, não, né? Novidade, está em segundo lugar aqui porque o Corinthians também precisa fazer uma retomada aí de confiança na zaga. Eu acho que o Palácios está aqui como uma forma de protesto em terceiro, né? Visto que ele vai sair. O Dieguinho da base e outros 5%.
Tá bom, pessoal? Vamos lá, voltando aos poucos. Domingo tem jogo do Coringão. Eu vou trazendo nas notícias toda semana aqui para vocês, todos os dias dessa semana aqui para vocês, tá bom? Ótima semana, bom feriado aí para você. Nem sabia que hoje era feriado. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia aí, pessoal. Tudo de bom, valeu.